Oi galerinha, meu nome é Ana Sofia. O meu é Tia Fabiana. No vídeo de hoje nós vamos contar mais uma parábola, as histórias que Jesus contava. E essa história se encontra na Bíblia, na palavra de Deus. E a parábola de hoje nós vamos falar sobre o filho pródigo. Isso mesmo, essa história se encontra lá no livro de Lucas, o capítulo 15, os versículos do 11 ao 32. Então, vamos ficar atentos a esta linda história. Uma história que o próprio Jesus contou, não é isso, crianças? Então, vamos lá. A história começa assim. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali, viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um de seus trabalhadores. Então, saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. A palavra de Deus diz que você e eu somos como aquele filho. Deus tem sido muito bom para nós. Ele supre as nossas necessidades
e nos dá muitas coisas que apreciamos, que precisamos. Mas nós às vezes também nos desviamos, crianças, fazemos coisas que desagradam a Deus, porque nós temos um coração humano que muitas das vezes nos leva a seguir por pensamentos e atitudes erradas, crianças. Muitas das vezes nós fazemos a nossa vontade ao invés de agradar a Deus. E quando nós fazemos isso, o pecado vai nos afastando de Deus. Costumamos ser muito parecidos com aquele filho, seguindo totalmente nossa própria vontade, não nos importando com a bondade e o amor de Deus. Em breve, o filho ia sofrer as consequências de ter seguido seu coração pecador. O único trabalho que ele pôde encontrar foi dar comida aos porcos. Imagine aí, crianças, trabalhar com os porcos era uma grande humilhação para o judeu. Os suínos, os porcos, eram considerados impuros e era proibido alimentar-se da sua carne. Então, era um trabalho muito vergonhoso para aquele filho que tinha tudo e agora estava com nada. Então, faminto, o filho quis comer o alimento que dava aos porcos. De repente, ele compreendeu que estava pecando contra Deus e o Pai e decidiu voltar para casa e pedir para trabalhar como empregado do seu pai. Uma parte muito importante da história é o arrependimento que esse filho teve e reconheceu que o que ele fez foi muito errado. O pai dele havia esperado ansiosamente durante muito tempo, e talvez até muitos anos, pela volta do filho desobediente. Como ele desejava dar o necessário para aquele a quem amava tanto. A palavra de Deus diz que, embora você e eu não mereçamos, a sua bondade continua quando seguimos totalmente nosso próprio caminho. Se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Deus enviou seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, e enquanto vivia aqui na terra, Jesus permitiu que os homens o pregassem numa cruz, onde ele morreu. Ele deu o seu sangue e aceitou o terrível castigo pelo seu e o meu pecado. Jesus não tinha pecado, crianças. Ele nunca fez aquelas coisas erradas de que já falamos. Jesus morreu pelo pecado do mundo. No terceiro dia, depois de ser sepultado no túmulo, o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos e vive para sempre. Você e eu podemos ser agora justificados, ou seja, reconciliados com Deus pela sua graça, bondade imerecida. A graça de Deus, crianças, é uma bondade imerecida, uma bondade que nós não merecemos, mas mesmo assim Deus nos deu da sua graça e podemos tornar-nos herdeiros, filhos de Deus, seguindo a esperança da vida eterna. Ele quer que você se afaste dos seus pecados, dos seus caminhos errados, assim como aquele pai ansiava que o filho que tanto amava voltasse para ele. Na comemoração, o filho mais velho zangou-se. O filho mais velho pode representar, crianças, os fariseus daquela época que estavam reclamando por Jesus permitir que pecadores sem mérito fizessem parte do seu reino. O pai confirmou ao filho mais velho a sua posição na família e incentivou-o a se alegrar com a volta do irmão mais moço. Então, crianças, tem um versículo na Bíblia, lá em João 6,37, que diz: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. João 6,37. Nosso Pai que está no céu, ele recebe a qualquer um que se arrepende dos seus erros e vem até ele pedir perdão. Ele de maneira nenhuma vai jogar fora
mas ao contrário, Ele aceita todos aqueles que vão até Deus com o coração arrependido, com o coração quebrantado e pedindo perdão. Isso foi o que essa história quis nos mostrar, a bondade de Deus em nos perdoar, em nos amar. Então, crianças, você que está aí na sua casa, creia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e na sua bondade em nos perdoar, assim como foi nessa história do filho pródigo, né? Então, esse filho recebeu um perdão e o pai dele o acolheu com muito amor. E esse pai representa o nosso Deus que está nos céus. Então, se você gostou dessa história, compartilha, não é, Ana Sofia?